7h10, né, um prazozinho aí de praxe para o pessoal poder ir entrando. Sejam muito bem-vindos ao curso Questões Práticas da Legislação Ambiental e da Gestão Pública e Empreendimentos de Engenharia. Meu nome é Arthur Campos Coelho, meu currículo foi apresentado na primeira aula. É um prazer poder estar recebendo vocês aí de forma presencial para a gente discutir um pouquinho a respeito do módulo 2, que vai ser apresentado hoje. Uma informação importante que merece a atenção nossa no início dessa segunda aula é a respeito da avaliação para emissão de certificado. Conversei com o Jamir a respeito disso, tinha passado uma orientação a respeito da participação dos alunos para emissão de certificado, e ele achou por bem a gente também desenvolver uma atividade avaliativa ao final do curso. Essa atividade ainda não foi definida, nós vamos discutir ainda e trabalhar melhor como é que vai ser esse método avaliativo, mas eu entendo que pode ser uma forma de dinâmica de grupo, a gente desenvolver um tema, a gente pode fazer algo no estilo de júri simulado para poder trabalhar os conhecimentos de vocês, a gente coloca um problema para ser discutido, divide em 2 grupos, e a gente, de forma presencial, né, dependendo da participação aí da turma, a gente conseguir fazer um trabalho bacana aí. Então, somente relembrando a respeito do conteúdo que será abordado aí durante este curso, um curso de 60 horas, no qual a carga horária ela será ministrada em atividades síncronas por meio das aulas presenciais, mas que também poderão ser acessadas por meio do aplicativo que foi disponibilizado para as aulas gravadas, e também serão disponibilizados alguns materiais para poder complementar a carga horária. Hoje nós já vamos avançar no módulo 2. Deixa eu me demorar um pouquinho a respeito do conteúdo. Eu prometi na primeira aula que a gente ia discutir com relação a esse módulo 1, a relação e o mercado entre a engenharia e o direito. Quem acompanhou na primeira aula, eu citei alguns exemplos onde a engenharia e o direito elas se interrelacionam, principalmente no mercado do trabalho. Mencionei, inclusive, que aquele profissional que ele se dedica no estudo interdisciplinar, seja em qualquer área, não precisa ser da área de engenharia ou na área do direito. Tem o David aí, que ele é engenheiro civil e tem um escritório. Tenho certeza que dentro da prática profissional dele, tudo aquilo que ele conseguir absorver das legislações, da prática de normativos, da questão de regulamentação, de certificação, ele vai conseguir aumentar o leque de atuação dele, ele vai conseguir explorar o mercado todo novo, né, que envolve essas 2 disciplinas. Citei lá alguns exemplos com relação a isso. E eu pretendo trazer para vocês nesse módulo 1, talvez não uma aula a respeito disso. Eu quero fazer uma espécie de bate-papo, uma mesa redonda da ciência, né, engenharia e o direito. Eu conheço alguns profissionais que são formados nas 2 áreas e que eles conseguem desenvolver várias atividades correlatas dessas 2 ciências. Então, trazer essas pessoas para essa discussão, eu acredito que vai ser muito mais elucidativo para vocês, vocês vão conseguir absorver uma experiência prática, apesar da distância, que, no caso, eu poderia descartar a aula e utilizar aí esse novo método, esse novo formato para poder trazer esse conteúdo para vocês do módulo 1. Me digam aí o que vocês acham também, a opinião de vocês é importante. Vale ressaltar que esse curso que está sendo aplicado para os profissionais do direito, ele é derivado de um outro curso que eu já ministro, que é para engenheiros civis e engenheiros ambientais que pretendem trabalhar para a gestão pública ou desenvolver trabalhos para a gestão pública. Então, é um curso que é muito mais imersivo, é um curso que ele
é muito mais dedicado para a prática e para os elementos que compõem o trabalho de engenharia em si, e através aí de conversas com o Jamil e outros profissionais do direito, a gente trabalhou melhor esse conteúdo para poder ministrar para vocês que são formados ou discentes aí do curso de Direito, advogados ou não. O módulo 2, então, aguarda aí os comentários de vocês, né, para a questão desse método aí que a gente está pensando para o módulo 1, se vocês acham interessante. Mas com relação ao módulo 2, a gente já vai começar a discutir ele na aula de hoje, que é com relação ao desenvolvimento sustentável. Aqui eu quero trazer um conteúdo para vocês, desenvolvimento sustentável, mas, porém, talvez não fique muito claro como é que isso está se materializando nas políticas públicas, o que está sendo discutido com relação a isso, como é que o mundo envolve o nosso dia a dia, seja no direito ou seja na engenharia, porque não tem discussão. Desenvolvimento sustentável é a palavra de ordem desse novo século. Qualquer tipo de empreendimento hoje, sobretudo os de engenharia, eles precisam tratar sobre alguma faceta do desenvolvimento sustentável. Senão, eles têm chance de não prosperarem, senão eles têm chance de não conseguirem atender às expectativas para esse empreendimento, podem haver sanções também, podem não conseguir financiamento para esses projetos. Então, muitas pessoas hoje que estão buscando linhas de financiamento para empreendimentos imobiliários, que uma colega aí que participou da primeira aula desenvolve, empreende nessa área, e eles não sabem que existem fundos de desenvolvimento que estão aí querendo receber projetos na linha que cumpram os objetivos do desenvolvimento sustentável e as pessoas não estão voltando os olhares para essa área ainda. Mas aquele profissional que for atento a isso, eu tenho certeza que ele vai sair na frente e com certeza será um profissional diferenciado no mercado. Módulo 3, a gente vai tratar de gestão de obras públicas. Módulo 4, da engenharia ambiental e aplicação das leis ambientais através da engenharia ambiental. E no módulo 5, meio ambiente e planejamento urbano. Para não ficar um conhecimento muito teórico, um conhecimento muito massivo, cansativo para vocês, que eu sou aluno também, eu sei como é que funciona isso, o professor que fala muito, não mostra como é que é, não dá o resultado, isso aí frustra a gente nas aulas. Então, eu pretendo fazer uma mescla entre o módulo 2 e o módulo 4. Hoje, eu quero dar um capítulo a respeito do desenvolvimento sustentável, que eu acho que é fundamental a gente introduzir com uma parte teórica, e eu já quero pegar em um gap, eu quero pegar um gancho nesse primeiro capítulo e já tentar abordar um pouco no dia de hoje, mas já na próxima semana aprofundar no capítulo 1 e 2 aí do módulo 4, né? Eu entendo que dessa forma a gente vai conseguir trazer uma dinâmica melhor para as aulas, eu vou conseguir mesclar um pouco da teoria e já apresentar um pouco da prática, vou conseguir apresentar para vocês algumas ferramentas, eu quero apresentar isso para vocês no dia de hoje mesmo, se der tempo. Eu tive um problema na primeira aula, quando eu minimizei a apresentação, eu perdi a gravação, não sei se vocês repararam. Tem um momento na gravação que parece que a apresentação desaparece e fica só a gravação da minha câmera aqui. Então, eu vou tomar cuidado para tentar não minimizar a apresentação e vamos ver aí se a gente vai ter algum problema na hora de disponibilizar essa gravação para vocês que estão aqui hoje e para os outros alunos. Beleza? Então, vamos começar
a respeito aí do módulo 2 do desenvolvimento sustentável. Aqui estão as minhas referências bibliográficas para a aula de hoje. Essa aula ela é baseada na cartilha Engenharia e Sustentabilidade, que foi emitida pelo CREA ali em 2018 e 2020. Algumas informações são mais recentes. E também fica de sugestão para vocês aí, principalmente para os engenheiros que estão participando, consultem essas cartilhas, apesar da gente discutir elas aqui durante a apresentação, a leitura delas é muito interessante. Parece que a minha conexão caiu aqui. Se alguém puder falar no chat para mim aqui, se tá conseguindo. Estou escutando bem, caiu um pouco, mas voltou. Muito obrigado, gente. Eu estava dizendo aqui, então, com relação ao material bibliográfico aqui para os engenheiros, aqueles que tiverem interesse podem estar acessando, são materiais de domínio público e são gratuitos, né? Não precisa preocupar não, que depois essa apresentação também vai ser disponibilizada e vocês podem estar acessando lá essas referências. Vou avançar aqui. Então, o que a gente vai tratar a respeito do desenvolvimento sustentável? E por que eu quero dizer para vocês que, dentro desse curso, eu quero tratar o desenvolvimento sustentável de uma forma diferente que vocês já possam ter tido contato. Eu vou buscar, dentro desse módulo, articular os principais objetivos do desenvolvimento sustentável com as legislações públicas que já estão sendo implementadas hoje no Brasil e tentar, para somar esse tripé aí, apresentar para vocês algumas aplicações de projetos que estão sendo realizados em consonância com os objetivos do desenvolvimento sustentável aqui no Brasil. Então, eu acho que com essa conjuntura aí vocês vão conseguir ter uma noção do desenvolvimento sustentável de uma forma muito mais clara do que geralmente a gente tem nas aulas de educação ambiental, por exemplo, né? E como a gente trabalha a questão dos indicadores, que eu tinha mencionado na outra aula para vocês, da primeira aula, que é muito importante tanto na aplicação das políticas públicas, como na definição de metas, como na construção de contratos públicos ou privados também, que a gente precisa ter conhecimento. Então, quais são os capítulos, vamos chamar dessa forma, do módulo 2? Primeiro, as agendas e as políticas públicas do desenvolvimento sustentável. Depois, os objetivos do desenvolvimento sustentável com relação à água, o objetivo do desenvolvimento sustentável com relação aos solos e às florestas. Toda vez que vocês lerem ODS, né, é a sigla para Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, se usa muito. Continuando, com relação à energia, cidades e as aplicações, né, dos objetivos das cidades brasileiras. Então, os capítulos que compõem o módulo 2 são estes. Retroagir em fala, como eu já havia mencionado para vocês, hoje eu vou abordar o capítulo 1 e eu vou abordar também a introdução do módulo 4, que é com relação às aplicações das legislações ambientais na prática da engenharia. Então, vamos iniciar aqui o capítulo 1 com relação a essas agendas e as políticas públicas do desenvolvimento sustentável. Esse aí é o slogan, né, dos objetivos de desenvolvimento sustentável para a gente poder chegar nesse patamar aí eu vou cansar vocês um pouquinho para apresentar o histórico, como é que tudo isso começou. Toda a aula de desenvolvimento sustentável, vocês escutam falar disso, eu pensei muito se eu ia colocar, mas é necessário. Eu não vou me demorar aqui, eu vou comentar para vocês, eu trouxe de forma bem itemizada aqui, com tópicos curtos,
mas que é importante que vocês compreendam como que o globo, como que as nações elas evoluíram com relação à pauta de meio ambiente e do desenvolvimento sustentável em si. A mais conhecida, né, de 1972 aí, que é a Conferência de Estocolmo, que foi a primeira conferência, né, que deu o marco aí na política ambiental internacional. Ela teve aí por motivação, e é isso que eu acho importante a gente entender e até fazer uma autocrítica a nível de desenvolvimento de política pública. Por que que em 1972 começou a se discutir as pautas relacionadas à política ambiental internacional? Muito proveniente de acidentes ambientais, de consequências catastróficas que vieram a acontecer, a percepção aí dos efeitos nocivos do CO2 na atmosfera, estudos preliminares que estavam sendo realizados. As guerras tiveram muita influência nisso. As guerras, principalmente, tiveram muita influência com relação à questão do meio ambiente, justamente por conta da questão das bombas atômicas. Os efeitos que elas causaram no meio ambiente trouxeram comoção e abriram discussões com relação a isso, que vieram se acumulando e se agravando juntamente a outros acidentes ambientais. Aí o pessoal falou assim, vamos fazer uma conferência, vamos juntar aí 113 países para poder discutir na ONU o que nós vamos fazer com o nosso mundo. Porque se cada nação preocupar com o seu desenvolvimento econômico, se cada nação preocupar apenas com o seu produto interno bruto, com a elevação do seu patrimônio, nós vamos nos afundar dentro de pouco tempo, porque as condições ambientais elas estão se agravando e alguns países mais suscetíveis a essas mudanças já estão sofrendo com esses danos. Então, tudo começou aí em 1972. Então, após isso, houve a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente, de 83 a 86, né, na década de 80, aonde foi apresentado aí um relatório com a incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e consumo da época. Aí, o que você me diz disso? Aquela velha questão da obsolescência programada, dos resíduos eletrônicos, da falta ou da inexistência das políticas ambientais de manejo de resíduos, aquela curva exponencial que vocês conhecem muito bem, que tem ali aquela progressão do aumento da população mundial, né, em detrimento aí dos anos. Existe, inclusive, um estudo aí que, durante, né, o mundo demorou, se eu não me engano, aí, séculos para poder atingir 1 bilhão de habitantes na Terra. Eu não vou saber ao certo. Então, assim, até o ano de 1800 e alguma coisa, o mundo ele tinha 1 bilhão de habitantes. Com pouco mais de 200 anos, o mundo passou de 1 bilhão para quase 7,5 bilhões que nós temos hoje aí. Ou seja, um aumento de 700% em 200 anos. Há quanto tempo a gente tinha a humanidade até esse ano de 1800? Então, esse padrão, né, de produção e consumo relacionado ao desenvolvimento sustentável chamou atenção na década de 80. Então, houve essa outra comissão organizada. Então, nós temos aí outra conferência da ONU muito famosa, né, que é a ECO 92, Rio 92, a Cúpula da Terra, né, ou Conferência do Rio de Janeiro, que promoveu a Agenda 21, que é o Rio mais 20, né, que jogava aí os pactos das nações aí de 172 países para os próximos 20 anos, que só então seriam discutidos em 2002. Eu lembro que isso aí era muito discutido aí na época que eu estava fazendo ensino médio, eu via muito
tratar a respeito disso aí, do ECO 92. Em 94, o Plano de Ação de Barbados, né, que eram aqueles países ali, aquelas nações insulares, aquelas ilhas que estavam preocupados com as mudanças climáticas. Veja bem, qual país que está mais suscetível às mudanças climáticas? Evidentemente que são essas nações insulares, né? Porque uma vez que você tem um desequilíbrio aí na área do meio ambiente, eles são os primeiros a sofrer com os aumentos das marés, eles são os primeiros a sofrerem com furacões, eles são os primeiros a sofrerem esses danos climáticos, essas catástrofes climáticas. Então, esse pessoal falou assim, rapaz, vamos juntar essa galera nossa, porque o pessoal lá das porções continentais, eles não estão nem aí para a gente, não. O pessoal está lá emitindo CO2, da hora que a coisa esquentar, vai esquentar para cima da gente aqui. Então, vamos desenvolver essa conferência, né, com esses países, né, e é o que foi feito. Ou seja, identificar as ações prioritárias e necessárias para tratar dos desafios específicos das pequenas ilhas frente às mudanças climáticas. Então, isso aí foi algo discutido e é necessário. Depois teve aí, em 97, né, a sessão especial da Assembleia Geral da ONU. Aqui a gente trata de outras revisões, né? São encontros periódicos que acontecem. Aqui, no caso, a Agenda 21 foi um plano estabelecido no Rio 92 para alcançar o desenvolvimento sustentável no século XXI. Então, ficou acertado que uma comissão monitoraria a implementação das medidas. Então, houveram encontros periódicos aí entre essas datas. Depois houve a Conferência das Partes, 3, né? Deve ser a terceira, que foi em Quioto, gerando, então, aí o Protocolo de Quioto também, que é muito conhecido aqui em específico para poder tratar com relação das emissões de gases. Também é uma outra conferência muito conhecida, o pessoal deve ouvir falar desse Protocolo de Quioto. Já é uma preocupação e uma discussão ampla voltada à questão dos efeitos do efeito estufa e a geração de CO2. Então, inclusive, foram desenvolvidas algumas políticas voltadas a como essa emissão de CO2 ela seria monitorada, e teve até aquele crédito de carbono relacionado a esse protocolo de Quioto, que países que tinham grandes gerações ou empresas que tinham grandes gerações de CO2, eles poderiam, então, adquirir esse crédito de outras empresas que tinham uma pegada ecológica negativa ou que tinham condições de fornecer esse crédito. Então, foi desenvolvido todo um sistema de cálculo, está entrando um pouco em desuso, mas ainda tem algumas consultorias que são especializadas na questão desse crédito de carbono aí, que foi implementado a partir desse protocolo de Quioto. Depois nós tivemos outra conferência mundial, que em 2002, que é o Rio+10, ou seja, em 92 houve, né, só voltando aqui, essa ECO 92, e em 2002 houve esse encontro, né, para poder discutir quais foram os avanços, quais foram os indicadores atingidos, quais foram os objetivos alcançados, né? E eles reafirmaram esse compromisso em cima daqueles objetivos que ainda não tinham sido cumpridos e aquilo que estava dando certo também para poder progredir. Depois nós tivemos em 2005 aí a estratégia de implementação das Maurícias, ainda também tratando daquele plano de ação lá dos Barbados, né, das nações insulares, das pequenas ilhas. Então houveram outras discussões com relação a isso. Depois nós tivemos aí a Conferência de Bali, COP13, em 2007, né, que traçar metas ainda mais ambiciosas do que o protocolo de Quioto quanto à emissão de gases. Então, resultou no mapa do caminho, que foi o número sugerido pela delegação brasileira, inclusive, que é um fato curioso, estabelecer a data em que o acordo realmente efetivo teria que ficar pronto, que seria em dezembro de 2009, onde ocorreu a Conferência de Copenhague,
né, que também tratando trazendo essa discussão com relação à emissão de CO2 e o efeito estufa, né, resultou nesse acordo de Copenhague, que foi redigido por Estados Unidos, China, Índia, Brasil e África do Sul, e não é juridicamente vinculativo, é um acordo. Depois nós tivemos aí, eu estou quase acabando, tá, gente? Essa parte ela é um pouco mais chata, mas é importante a gente ver que esse percurso ele não é de agora, que o desenvolvimento sustentável ele teve todo esse caminho, todo essa discussão até a gente chegar no ponto que nós estamos hoje, né? Que é onde a gente vai aprofundar a respeito disso. Então, nós tivemos essa conferência do clima da ONU em 2011, tivemos uma outra conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável, que é o Rio+20, né? Aí já teve muito mais países, 193 países que se reuniram para poder discutir essa renovação desse compromisso, e adotou decisões prospectivas sobre temas como energia, segurança alimentar, oceanos, cidadãos. Isso aqui foi um pacto dessas conferências das Nações Unidas, onde as pessoas elas reestruturam todos os objetivos traçados. Então, foram mais de 700 compromissos voluntários em função do desenvolvimento. A terceira conferência internacional sobre pequenos estados insulares e, enfim, chegamos aqui onde a gente queria. Que foi justamente depois dessa Rio+20 aqui em 2012 que a gente finalmente selou esse acordo aí em 2015, que foi, então, concluída as negociações da Agenda 2030 e deu origem ao documento que propõe os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, são 169 metas correspondentes e que serão implementadas, que deverão ser implementadas de 2016 a 2030. Então, nós já temos 5 anos aí dessa cúpula, né, das Nações Unidas, desse documento que foi redigido. Tem aqui um outro acordo também firmado aí na Conferência 21 em Paris, que foi, inclusive, aquele que o presidente Trump, ele em 2017, ele abandonou, né? Então, está mais recente aí, talvez vocês tenham conhecimento aí sobre essa negativa dos Estados Unidos em permanecer nesse acordo que tratava a respeito das reduções das emissões de dióxido de carbono a partir de 2020. Então, tinha sido aprovado por 195 países, porém, inclusive pelos Estados Unidos, porém, em 2017, Donald Trump ele anunciou que estava se retirando. Mas eu quero trazer para vocês aqui hoje o que está em voga, o que está sendo discutido, que merece a nossa principal atenção. O que está valendo hoje com relação ao desenvolvimento sustentável? Inclusive, o Brasil faz parte disso. Nós temos metas para o desenvolvimento sustentável sendo aplicada hoje nas nossas políticas públicas. Então, o que foi esses objetivos que foram implementados? Então, a fim de materializar as metas para o desenvolvimento sustentável, as Nações Unidas, no encontro na cidade do Rio de Janeiro, que é o Rio+20, propuseram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram concluídos em 2015. Então, por ocasião da Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, os objetivos, os ODS, né, para simplificar, integram uma agenda mundial por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidas até 2030. Então, um pouquinho redundante aqui, mas vamos para o que interessa. Essas são as 17 metas que foram implementadas, que deverão ser implementadas até 2030. São os principais, são os 17 objetivos, aliás. São esses 17 aqui. Quem quiser comentar, deixa eu ver, o meu chat está fechado aqui, mas se vocês quiserem trazer alguma contribuição com relação
a esses objetivos que no trabalho de vocês, por algum acaso, você já tenham tido interface, que você já tenham tido contato com eles, podem ficar à vontade, tá? Para a gente poder trabalhar essa dinâmica aí. Mas nós temos aí os 17, e eu vou explicar ele para vocês de uma forma um pouco mais detalhada, né, dentro desses objetivos. Eu queria aproveitar para poder trabalhar com vocês um exercício. Eu queria que vocês fizessem um exercício durante a análise desses objetivos, que é identificar, dentre os 17 que eu vou citar aqui, dentre os 17, quais são aqueles que envolvem a engenharia ou que envolvem, digamos assim, a parte mais prática dentro das políticas públicas e que a gente vai conseguir trabalhar dentro desse curso aqui. Porque tem alguns objetivos que estão dentro dessa esfera do desenvolvimento sustentável que eles não necessariamente envolvem a engenharia propriamente dita e o direito ambiental. Mas em alguma delas aqui vocês vão conseguir identificar. Quem acertar, depois eu falo, vai ter uma surpresa para quem acertar. Vocês podem ir colocando no chat aí os números, né, dos objetivos, né? Vamos ver se o Adalberto aí vai conseguir acertar, viu, Adalberto? O ponto 1, erradicação da pobreza. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Até 2030. Gente, vamos pensar no seguinte sentido. Até 2030, esses objetivos aqui, eles precisam estar, digamos assim, com bons indicadores, né? A intenção é que eles sejam cumpridos, que as metas sejam alcançadas. Mas até 2030, a Organização das Nações Unidas pretende erradicação da pobreza, que é acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares, a fome zero e a agricultura sustentável, que é acabar com a fome e alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Saúde e bem-estar, que é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Quarto, educação de qualidade, assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, para todos. 5, igualdade de gênero, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Isso é muito bacana. Então, a Organização das Nações Unidas, em 2030, elencou a igualdade de gênero como sendo um objetivo para ser superado, né, esse problema de desigualdade, até 2030. Então, ele está sendo colocado, esse problema de desigualdade está sendo colocado no mesmo patamar da pobreza, da agricultura, da saúde, da educação de qualidade, e tem muita gente ainda que ignora esses problemas dentro das engrenagens sociais aí, que a gente sabe que existe e que está sendo muito bem discutido nessas cúpulas das nações. O sexto, então, aí, objetivo, água potável e saneamento, que é assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Energia acessível e limpa, que é assegurar a todos o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia. Trabalho decente e crescimento econômico, promover o crescimento econômico sustentável. Adalberto, fica à vontade aí. Você fez uma pergunta, eu não entendi direito, mas vou dar um pitaco. Eu acho que esse de água potável isso é fundamental, de saneamento, porque você evita uma série de problemas, né? Que acontece com a população em geral. É um eixo muito importante, até porque a gente vai trabalhar ele dentro
da parte de aplicação prática. Você acertou um até agora, Adalberto. Você acertou um até agora. Tem muitos outros aí. Se você achar que tem algum outro aí, você vai pensando, depois você me fala. Tá bom. Energia acessível e limpa, eu já falei. Trabalho decente e crescimento econômico, que é promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável. Emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Indústria, inovação e infraestrutura, que é construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Redução das desigualdades, né, que é reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles, que é algo que é mais difícil. Você tratar uma política de desigualdade social, de redução de desigualdade social dentro de um país é muito mais fácil de você compreender e de você trabalhar, né? Apesar de ser algo muito difícil hoje falando a nível Brasil. Mas trabalhar a desigualdade entre os países é algo que ainda, para mim, em 2030, a gente não vai conseguir ter resultados para a gente ficar satisfeito, né? Porque envolve uma distribuição de renda internacional entre esses países. E nós sabemos que temos muitos países subdesenvolvidos que têm dificuldade a acessar esses recursos que estão concentrados entre uma nação e outra. Cidades e comunidades sustentáveis. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Consumo e produção responsável, assegurar padrões de produção e de consumo sustentável. Eu estou fazendo questão de enumerar os objetivos de cada um. Estou fazendo questão de enumerar cada um desses 17 objetivos, porque muitas das vezes vocês que estão trabalhando para órgãos públicos e desenvolvendo projetos, até mesmo dentro do campo do direito, na hora de você trabalhar em regulamentações, revisões de textos legais, dentro das secretarias de governo ou dentro das outras secretarias, meios e secretarias fins, vocês que pretendem desenvolver serviços para os órgãos públicos, nada, gente, nada hoje consegue ter uma atenção considerável de bancos de desenvolvimento se você não falar de pelo menos um objetivo relacionado a desenvolvimento sustentável. Então, vocês precisam ter isso. Se você for trabalhar dentro de uma secretaria, dentro como analista jurídico, por exemplo, de uma secretaria que tem lá um departamento que vai promover a igualdade racial, você vai precisar estudar a respeito das metas para esse objetivo aqui, antes de você propor alguma política pública naquele local de trabalho. Então, você trabalhar o desenvolvimento sustentável hoje, da forma com que ele está sendo discutido e aplicado, é extremamente importante e essencial para quem quer trabalhar com serviço público, independente se é engenheiro, se é advogado, ou se é do direito, ou se é analista, enfim, tem que ter isso aqui em mente. Ação contra a mudança global do clima. Gente, eu vou terminar esse tópico aqui, conforme prometido, 10 para as 8, a gente dá um intervalozinho de 10 minutos e a gente volta, né? Para a gente tomar água, para a gente ir no banheiro, beleza? Então, ação contra a mudança global do clima. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. E, por último, o último slide que trata com relação a esses objetivos. Vida na água, que é a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. A vida terrestre, que é proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Paz, justiça e instituições eficazes, que é para promover sociedades pacíficas e inclusivas, e parcerias e meios de implementação, que é a forma com que todos esses objetivos serão consolidados.
né? Então, a gente vai fazer agora, rigorosamente, aí, ó, às 19h50, a gente conclui aqui esse item 1.3. A gente retorna para poder discutir quais desses itens e objetivos estão relacionados à engenharia, né? E ao nosso tema desse curso aqui, quais desses a gente vai dar um enfoque maior e vai discutir mais a respeito deles. E eu quero saber, então, se vocês aí conseguiram identificar um ou outro tema que nós vamos conseguir discutir dentro desse curso, né? Apenas com essa leitura aí, trabalhar também um pouco aí do senso crítico de vocês com relação a essa explanação. O Adalberto já acertou um, então vamos ver se ele depois daí do intervalo ele fala mais alguns para a gente aí. Beleza? 20 horas. A Gabriela já fez aqui a contribuição dela aqui, ela citou 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetivos. A Iramaia citou 6, 7, 9, 11. Adalberto, quer chutar aí? Quer também arriscar? Arthur, eu coloco cidades e comunidades sustentáveis também muito importante. Uma engenharia para valer. Você só vai no certo, né, Adalberto? Você só vai nos certos. Então, beleza. O João colocou aqui os 6, 7, 9, 11, 12 e 13. Bacana. Então, vamos lá, gente. Sem mais delongas aí, para a gente poder continuar. São 7, né? Mas aqui, no caso, há pelo menos 7, né? Eu também consigo identificar outras correlações aí dentro da engenharia com os demais objetivos que foram citados aí. Vamos pegar um aqui, por exemplo, o 12, que foi citado aí, que é o consumo responsável. Vamos voltar aqui no consumo responsável. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentável. Bom, é uma questão que, com certeza, vai envolver a participação de profissionais de engenharia dentro do estabelecimento dessas metas, mas, de fato, não é algo que a gente, digamos assim, que a gente possa colocar na prática, né? Que a gente possa desenvolver projetos e reconhecer projetos de engenharia através deles. Então, os principais aí, alguém acertou certinho a lista aqui dos 7? Eu não vi aí, se alguém tiver acertado. O João passou perto aí, né? Ele não colocou o 14 e o 15. A questão da vida na água também e a vida terrestre, apesar assim, de a gente tratar, não está relacionado o nome, né, do objetivo, por assim dizer, com algum tipo de trabalho de engenharia, mas o objetivo propriamente dito, né, que é a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável, ele vai entrar muito dentro da engenharia ambiental, dentro dos mecanismos de análise dos meios físicos, do meio biótico, né, da fauna, da flora, da preservação. Então, a gente trabalha todos esses métodos de controle e de equilíbrio desses meios, né, que é o meio ambiente, né, dentro dessa composição. A vida terrestre também da mesma forma. Então, vamos conversar aqui direcionado aos 7 objetivos. Quando eu coloco os dois fones, dá um eco aqui. Eu fico repetindo demais. Água potável e saneamento básico, acredito que ninguém tem dúvida que é algo que é um objetivo dominado aí pelos empreendimentos de engenharia. O Adalberto citou corretamente. Nós temos diversas políticas públicas relacionadas às águas potáveis, né? Como se obter, aliás, a água potável, como a gente vai desenvolver
esse abastecimento da população, para os engenheiros aí que trabalham nas autarquias, nas Copasas da vida, eles sabem que o dia a dia desses empreendimentos públicos não é fácil e eles precisam mais do que nunca estar alinhados aos objetivos do desenvolvimento sustentável, sobretudo a questão da universalização desse fornecimento, que é um serviço essencial, tem que chegar para todo mundo. Inclusive, ele é tratado aqui que tem que ser assegurado a disponibilidade e a gestão sustentável da água, do saneamento para todos. Então, o que seria, gente, a gestão sustentável da água? Nós temos aí diversas formas de captação de água para o abastecimento. Abastecimento de água é um dos eixos do saneamento básico. O saneamento básico ele é composto por 4 eixos temáticos, né? Por 4 eixos de estudo, aliás. O abastecimento de água, o gerenciamento de resíduos sólidos, o manejo de águas pluviais, que são a água da chuva, e o esgoto, e o tratamento de esgoto. Então, na hora que trata da água potável e do saneamento, ele desenvolve todos esses eixos, porque ele generaliza aí, ao final, que além de assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água, também deve ser observado o saneamento para todos. Então, sem dúvida, o sexto objetivo aí, ele vai ser discutido aqui dentro desse curso. O outro, energia limpa e acessível. Hoje nós temos uma discussão que está muito recente aí no Congresso Federal, que é com relação à questão da taxação da energia solar. Então, será que isso é algo que está indo em encontro aos objetivos do desenvolvimento sustentável? Porque, veja bem, assegurar a todos o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia. Hoje nós não somos taxados pela distribuição, a gente paga, né, a taxa de distribuição pelas usinas fotovoltaicas, pelos painéis fotovoltaicos que são instalados nas nossas casas, nossas residências, né? E hoje está sendo discutido aí no Congresso um projeto de lei, não sei nem se foi aprovado já, não acompanhei, que sugere a taxação desse serviço. Nós estamos indo de uma certa forma de encontro, porque se a gente tem um fornecimento, se a gente tem uma geração que hoje ela já acontece, ela não é acessível, porque nem todo mundo tem condição de desprender recursos para poder implementar uma usina própria, mas para aqueles que têm, isso não deveria ser estimulado? Isso não deveria ser algo que as concessionárias de energia, juntamente com o poder público, incentivaria os munícipes e a população a adquirir as suas próprias formas de geração de energia, evitando aí que a gente precise de grandes empreendimentos que vão gerar passivos ambientais? Não, muito pelo contrário. Eles estão alegando aí uma fuga de receita que seja com relação à produção de energia e estão querendo taxar esse tipo de serviço. Então, olha como que esse conhecimento, dentro dos objetivos que foram assumidos por essas nações, eles podem ser colocados em debates que vão relacionar as políticas públicas, que talvez vocês vão estar dentro aí da prática profissional de vocês, se deparando e podendo discutir. Vamos para o próximo. A indústria, inovação e infraestrutura, né? Então, não precisa também nem citar, a gente está tratando de infraestrutura, que é promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. O governador Valadares, para quem conhece, está com a ampliação do nosso terminal aeroportuário. Nós estamos trabalhando um tipo de infraestrutura dentro do modal aeroviário.
que é um modal de transporte, né, de passageiros, que é um modal de carga também, e que promove o desenvolvimento. Então, dentro do projeto do novo terminal, está sendo aliadas várias condutas e várias práticas que precisam estar alinhadas com o desenvolvimento sustentável, ou seja, não nos foi autorizado iniciar as obras sem a licença de operação do aeroporto. O aeroporto Coronel Atilo Machado de Oliveira, em Governador Valadares, que é um empreendimento passivo de licenciamento pela atividade, de acordo com a DN 217, deveria ter licença, e essa licença só foi emitida em 2018 para as obras. Então, nós tivemos que empreender, né, um processo de licenciamento ambiental, de operação corretiva, porque a gente já operava sem ter a licença, porque sem essa regularização ambiental, nós não poderíamos sequer licenciar a obra. Isso era requisito do termo de repasse da verba que vinha do Ministério de Infraestrutura. Nesse sentido, o Ministério de Infraestrutura está atendendo aos objetivos do desenvolvimento sustentável? Sim, porque ele implementou dentro do repasse para aqueles municípios, no caso, que iam aderir ao programa, uma restrição ambiental. Mas não é só tirar um documento, é muito mais do que isso. Depois eu posso detalhar isso para vocês. Não sei se vocês têm curiosidade de, como eu disse na primeira aula, toda essa aula que eu estou dando aqui, eu poderia buscar referências desse empreendimento, que é um grande empreendimento de engenharia, que ele ainda está ele está em processo de construção. Eu vou falar muito a respeito dele na hora que a gente for falar de gestão de contratos públicos, porque a gente consegue tirar muitos exemplos desse empreendimento em específico, mas também para a área de meio ambiente a gente consegue tirar exemplos desse empreendimento, que é nesse caso aqui. Então, quando você conhece esses objetivos que foram pactuados, é por isso que eu faço questão dessa aula, apesar dessa aula ser um pouco cansativa, e eu reconheço isso, porque a gente trata de muitos temas e é a parte teórica que pesa muito nesse contato nosso, mas olha como que um detalhe, quando você acessa uma área de conhecimento relativa a um pacto internacional que foi feito em 2015, com meta para 2030, olha como é que isso vai impactar em todas as ações de grande escala que forem realizadas até esse grande marco, que é 2030. Talvez vocês, vocês que estão fazendo esse curso aqui, vocês ambicionem realizar projetos e trabalhar em projetos de grande envergadura financeira. Vocês vão estudar e vão ter acesso a contratos e a termos de compromisso, termos de repasse, muitas vezes dentro do órgão público, na condição de analistas jurídicos ou de advogados, ou então prestando consultoria para empresas que desenvolvem relações com os entes públicos, e vocês vão precisar ter em mente que serão exigidos esses tipos de objetivos dentro dos seus empreendimentos. Então, isso será, eu estou repetindo, e é para ser cansativo, eu quero que isso fique bem claro na mente de vocês, a importância que esses objetivos eles têm, e eles serão novamente repactuados. Então, é necessário, para quem quer desenvolver esses tipos de trabalhos em empreendimentos de grande envergadura, o aprofundamento, porque talvez serão vocês que vão chegar para um corpo técnico de engenharia, digamos que vocês representem alguma empresa, vocês são contratados para poder prestar uma assessoria jurídica ou então trabalhar numa certificação de alguma empresa ou de algum projeto, né? Que aí, no caso, vocês vão enquadrar aquele empreendimento dentro das ISOs, dentro dos ODS, dentro das leis ambientais, vocês vão ser questionados e serão talvez vocês que vão chegar para um corpo técnico e vão orientar, olha, esse empreendimento que você está projetando aqui, os materiais que você está utilizando, qual tipo
de documento que você vai exigir do seu fornecedor de que esse material aqui ele é fruto de uma atividade licenciada. Ah, você está comprando cerâmica, você está comprando tijolo, você está exigindo a apresentação da licença de operação desse empreendimento, você está exigindo que ele te apresente um certificado técnico federal, que a atividade dele está regularizada no IBAMA, porque ele é utilizador de recursos naturais. Então, você está pedindo isso porque talvez você pode ser contratado para poder ter esse tipo de conhecimento e fazer essas exigências. Ou então você minutar um contrato com um fornecedor no qual você elenque ali todas essas questões. Então, é por isso que é importante a gente estar sempre enfatizando, continuando. Cidades e comunidades sustentáveis, talvez este será um dos objetivos onde a gente mais vai discutir e mais vai estar imergindo dentro da nossa explanação e dentro desse curso aqui. As cidades sustentáveis, elas estão muito ligadas também à questão das smart cities, né, que são as cidades inteligentes, porque sustentabilidade também está muito ligado com tecnologia. A gente tem os eixos de governança, a gente tem os outros eixos que dizem que também se relacionam com o desenvolvimento sustentável, que são muito aplicáveis à gestão pública. E nós temos muitas ferramentas dentro aí do estudo do urbanismo que será assim amplamente discutido aqui. E dentro de alguns segmentos, principalmente aqueles que se relacionarem com o meio ambiente, a gente vai aprofundar ainda mais. Agora, aqueles advogados, estudantes de direito, engenheiros, que quiserem ter uma noção mais prática desse conteúdo, né? Dia 9 de agosto, a gente vai estar começando um curso também junto à Universidade Vale do Rio Doce, a Univale, e é um curso gratuito também, que é um curso de, se não me engano, 40 horas, né, que ele também vai tratar um pouco mais aprofundado com relação à questão da elaboração de alguns projetos e alguns tipos de serviços mais exigidos pelos órgãos públicos para engenheiros civis e para engenheiros ambientais. Lá, nós vamos dar um panorama do que o aluno de engenharia ou aquele engenheiro já formado ele precisa ter de conhecimento agregado na hora de levar um currículo para um órgão público, né? Então, eu posso dizer assim, eu não tenho um dado certo, um dado preciso com relação a isso, mas pelo menos 40% dos alunos que formam, recém-formados, eles acabam indo trabalhar para prefeituras. Eles acabam indo trabalhar para prefeituras. Foi o meu caso, por exemplo, né? Eu entrei na prefeitura de Governador Valadares a partir de um cargo comissionado. Mas tem muitos colegas meus que eles vieram de cidades menores e eles foram absorvidos pelas gestões municipais, pela formação técnica, que muitas vezes é carente nessas cidades menores, e eles, assim, entraram sem ter uma referência de quais tipos de serviços e demandas eles iriam ter mais contato. Então, para aqueles que tiverem interesse de ter esse tipo de conhecimento, acho que quem está aqui foi a Natália, se eu não me engano. Alguém me chamou perguntando a respeito desse curso. Acho que foi a Natália. Depois eu vou mandar para você lá, Natália, o folder desse curso. E para aqueles também que tiverem interesse, pode me chamar lá no WhatsApp, que eu encaminho para poder fazer a inscrição. Então, no dia 9 de agosto, no mês que vem, começa. Vamos continuar. A questão da mudança global e do clima também
é algo que envolve muito a questão da engenharia. Basicamente... não foi você, então, não, né, Natália? Desculpa, foi uma outra colega que mandou aqui mensagem no WhatsApp também perguntando a respeito desse curso. Mas foi, para não perder o raciocínio aqui, esse item 13 foi um dos que mais foram debatidos naquelas conferências. Então, também é um objetivo muito visado aí, até porque a pegada ecológica da emissão de carbono ela é muito alta, né? Então, a gente precisa realmente implementar ações e os engenheiros ambientais, sobretudo, estão envolvidos aí também nesse objetivo para poder desenvolver políticas e projetos que vão tratar da redução dos agentes nocivos aí que acarretam nas mudanças climáticas, né? Então, isso também desenvolve. O 14 e o 15 eu já falei. Então, vamos lá. Quais são as políticas públicas que mais se relacionam com os objetivos do desenvolvimento sustentável? Aqui eu peguei as legislações mãe, por assim dizer, são as legislações federais que, a partir dela, serão derivadas todas as outras políticas estaduais e municipais. Então, são essas legislações que organizam as demais e que elas também tratam das responsabilidades. Então, tem aí a Lei 9.433. Quem tiver celular e quiser escanear aí o QR Code e abrir comigo, eu vou passar aqui pelo celular quais são os principais capítulos, né, dessa legislação que nós vamos tratar aqui. A primeira delas é a 9.433. É só apontar a câmera do celular aí para o QR Code, você já cai direto na legislação no site do Planalto. Então, essa lei, ela cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, né? Então, vocês terão, a partir dessa legislação, as diretrizes nacionais brasileiras aí para as ações relativas à proteção desses recursos hídricos, os instrumentos que são implementados para poder trabalhar essas políticas. Aqui temos os planos de recursos hídricos, as classes, né, desses corpos de água. Então, tem classe especial, tem classe 1, tem classe 2, então aqui também trata desses instrumentos, as outorgas de direito do uso de recursos hídricos. Então, assim, tem vários instrumentos, eu vou passar aqui mais rápido, mas é só para vocês terem ciente. Dos planos de recursos hídricos, né, que aí talvez tenha até alguém aqui que faz parte de algum comitê de bacia, que está aqui presente também, se quiser abrir a palavra aí para poder contar um pouco como é que funciona o trabalho nos comitês de bacia, que é onde, na realidade, são discutidas políticas regionais para aquelas bacias, né? As bacias são a regionalização da onde todas as águas afluentes, cursos hídricos, eles vão convergir, e a partir daquela bacia ali é formado um comitê, geralmente com representação de vários municípios, para poder discutir quais são as medidas que deverão ser priorizadas para poder tratar da preservação dos recursos hídricos dentro daquela bacia. Então, isso aí é um tipo de política que deriva dessa legislação, entretanto, já é tratada em escala estadual aqui pelo IGAM, né? Que no caso seria dentro aí do sistema SISEMA, que é o Sistema de Meio Ambiente de Minas Gerais, dentro dele com a jurisdição da SEMAD, no caso. Aí mais para frente eu falo um pouco disso. Então, continuando, vem falando também aí dos enquadramentos dos corpos de água em classe, segundo os usos preponderantes da água, fala da outorga de direito de uso de recursos hídricos, da cobrança do uso de recursos hídricos, das compensações aos municípios, sistema de informação sobre recursos hídricos. Então, essa legislação, ela trata de tudo isso, é um material complementar que eu aconselho vocês a estarem dando uma olhada para aqueles que nunca
estudaram essa legislação, mas eu acredito que para os advogados ambientalistas aí, é um tipo de legislação que anda debaixo do braço, né? Que a gente está sempre precisando consultar e está acionando. Vamos falar, então, do Estatuto das Cidades. Ô, gente, eu vou dar um primeiro conselho real para vocês aqui, um conselho que eu queria que vocês guardassem de verdade no coração de vocês. O Estatuto das Cidades, para quem quer mexer com órgão público, para quem quer mexer com planejamento urbano, é fundamental. Eu diria, se eu tivesse que aconselhar alguém que nunca trabalhou para alguma prefeitura, para ler primeiro o Estatuto da Cidade. Então, isso aí é requisito número 1. Então, anotem aí, análise de território, parcelamento, é no Estatuto das Cidades que vocês vão ter. Isso para os advogados, para vocês que vão trabalhar em procuradorias, para vocês que vão trabalhar como analistas jurídicos, ou prestando consultoria, né, ou precisando acionar, muitas vezes, a justiça para poder tratar de assuntos inerentes ao planejamento urbano, à organização da cidade, muitas das vezes vocês vão conseguir acessar essas informações a partir da Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade. Então, vamos trazer aqui mais ou menos os tópicos. Aqui vai vir todos os instrumentos gerais, né, de planejamento, que são o plano diretor, a disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo, zoneamento ambiental, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento, gestão orçamentária participativa, a questão dos tributos, uso capião. Então, você tem todos esses instrumentos que são aplicáveis dentro ali da esfera municipal, que está lá no Estatuto das Cidades, e para você que não conhece, que não desenvolve nenhuma atividade correlata com o serviço público, com a gestão pública, vai lá, dá uma lida, um dia que você estiver tranquilo, tal, que você já vai ter uma noção muito grande a respeito desses instrumentos e a respeito... Olha para você ver, no Estatuto da Cidade de 2001 já trata do IPTU progressivo do tempo. Ainda tem cidade que não trata, dentro da sua legislação municipal, a ideia do IPTU progressivo no tempo. O Jami, que é doutor em Direito Tributário, ele pode explicar muito melhor do que eu a respeito do porquê que isso é muito importante, uma vez que, por exemplo, aquele lote vago ali não cumpre sua função social, ele fica ali parado dentro de uma especulação imobiliária. Aqui em Valadares isso acontece demais, porque tem muita gente que mora nos Estados Unidos, não mora aqui, compra o lote para poder esperar uma valorização, aquele lote fica parado ali. Então trata-se a questão do IPTU progressivo, que à medida que aquele lote vai ficando ali sem cumprir a sua função social, no ano seguinte o IPTU vem mais caro. E só vai encarecendo. Para quê? Para forçar o dono a construir ou então desenvolver alguma função social naquele local ali e evitar essa especulação imobiliária. Então, todos esses instrumentos, aí vem falar de desapropriação. Esses dias mesmo eu tive um grande problema relacionado à desapropriação. Não sei quem é de Valadares, eu tenho uma obra hoje pelo município, que é uma obra de travessia de pedestre que vai passar embaixo de uma ponte. É para evitar ali que os transeuntes ali, que o pessoal que caminha em torno da Ilha dos Araújos, para quem é de Valadares ali, e quiser se localizar, debaixo ali da ponte da Ilha dos Araújos vai passar uma travessia para quem quiser praticar ali a sua caminhada, não precisar cruzar o trânsito. E precisou de fazer uma desapropriação de um terreno que está próximo ali, que, no caso, vai projetar essa travessia. Então, entrou numa discussão jurídica a respeito disso, precisou de paralisar a obra por conta disso, mas
é algo que já está defendido aqui no Estatuto das Cidades, a possibilidade da desapropriação com pagamento em títulos ou de qualquer outra forma, né? Depositando em juízo esse valor aí também possibilita que você já consiga a emissão na posse do terreno, uma vez que o município ele tem preferência, né, dentro desses usos aí, desde que atenda ao interesse público. Então, vamos pegar aqui também a Lei 11.455, que essa lei aqui ela foi recém-editada se eu não me engano, pelo novo marco do saneamento, né, que vai desenvolver aí várias políticas relacionadas para o saneamento básico, no caso específico, tratando a respeito da possibilidade de concessões voltadas para regiões. Então, já está sendo discutido, pelo menos aqui em Minas Gerais, como é que serão regionalizadas essas áreas. Então, tem aí, gente, mudança do clima, resíduos sólidos, se eu for pegar para poder falar aqui também, eu vou me demorar muito, né, que é a 12.305, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é uma lei importantíssima para tratar a respeito do manejo de resíduos. Inclusive, é onde eu estou desenvolvendo a minha dissertação de mestrado, envolve a aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos com relação ao manejo de resíduos de construção civil nos municípios. Então, é uma outra legislação que eu recomendo demais a leitura para quem vai trabalhar com órgão público, e é algo que é muito importante também para a gente poder ter em mente. Então, aí, continuando, nós temos também a Lei de Mobilidade Urbana, e todas elas estão aí atreladas à questão do desenvolvimento sustentável, a gente precisa ficar atento. Por que vocês percebem que eu tô querendo criar essa dinâmica de sair do módulo 2 e entrar no módulo 4? Porque se a gente mergulhar muito nessa parte teórica, eu acho que as aulas vão ficar um pouco arrastadas, elas vão ficar muito massivas, e vai ficar ruim da gente assimilar esse conhecimento, uma vez que a gente fica disperso, principalmente por ser uma aula à distância. Então, eu vou trazer já para vocês aqui algumas questões introdutórias com relação à aplicação dessas leis ambientais através da engenharia ambiental. E para eu poder falar sobre isso com vocês, e aí talvez eu já deixe isso para a próxima aula, eu vou estar falando a respeito do Sistema Estadual de Meio Ambiente. Eu imagino que a maioria dos alunos, se não todos, são de Minas Gerais, então a gente precisa afunilar aí esses conteúdos dentro da aplicação prática, e quem detém a responsabilidade aí por convergir todas as políticas, né, e implementar dentro dos seus sistemas estaduais e municipais, como a gente vai ver em alguns casos, é o Estado de Minas Gerais. Então, nós temos aí um organograma reduzido aí da SEMAD, né, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, aonde são apresentados os principais órgãos, aí, os principais entes que compõem essa secretaria estadual, bem como as suas funções. A gente divide também nas agendas. A agenda verde aí com o Instituto Estadual de Floresta, a agenda marrom com a FEAM, a agenda azul com o IGAM, e a fiscalização por meio da Polícia Militar, Polícia Ambiental. Na próxima aula, eu vou tentar aprofundar um pouco mais com relação às funções de cada um desses órgãos. Eu não sei se vocês já possuem algum tipo de conhecimento consolidado com relação à organização das diferentes responsabilidades que esses órgãos possuem. Pergunta: se eu precisar fazer
uma outorga de uso insignificante para poder perfurar um poço semi-artesiano para consumo próprio, por exemplo, aonde que eu vou solicitar? Qual desses órgãos eu vou recorrer? É uma pergunta assim, se alguém quiser responder aí a Iramaia já falou, outorga é no IGAM. Então, para o advogado ambientalista, ou quem for trabalhar com direito ambiental, além do conhecimento relativo à legislação ambiental, ele precisa saber aonde que ele vai solucionar o problema, aonde que ele vai procurar respaldo para aquela necessidade que ele precisa. E se eu precisar licenciar uma atividade de um laticínio, se eu precisar licenciar uma atividade de um laticínio que irá fazer uso de recurso hídrico captado de forma superficial, por exemplo. Eu vou tirar direto ali do Rio Doce. Eu vou fazer essa captação, porque a gente sabe que o laticínio usa muita água, por isso que a Piracanjuba ela fica perto ali do Rio Doce, porque ela precisa daquela água ali para a sua produção. Se eu precisar de fazer o licenciamento ambiental da operação, né, desse empreendimento, aonde que eu vou procurar? Qual órgão que eu vou procurar? Se alguém quiser responder também. Isso aí é algo que é o passo número 1 para quem quer desenvolver atividade nessa área. Se eu fiz gestão ambiental, se eu fiz direito, se eu estudei direito e pretendo advogar na área ambiental, se eu estou trabalhando num órgão público, ou se eu sou engenheiro ambiental, ou se eu estou, aí eu vou falar para os engenheiros civis, se eu peguei uma obra, um projeto para poder fazer dessa área, e eu vou executar esse projeto. A pergunta que o cara vira para você e fala, mas eu posso construir aí? Eu posso construir aí? O cara fala assim, você tem que ver com o engenheiro ambiental, eu só faço o projeto, ou eu só executo a obra. É importante que o profissional ele adquira esses conhecimentos interdisciplinares, pelo menos para poder estar envolvido dentro. Mas se você vai projetar uma atividade, uma empresa que executa uma atividade potencialmente poluidora e que será necessário o licenciamento ambiental, e na minha fase de licença prévia de instalação eu tenho que apresentar o projeto, você vai ter que ter um engenheiro ambiental do seu lado para poder te falar todos os mecanismos que você vai ter que implementar naquele projeto e tudo mais, para poder atender todas as exigências contidas na orientação básica ou nos pedidos de informação complementar. Isso é um saco. Isso é um saco. Por isso que até tem muitos engenheiros civis se especializando na área ambiental, porque eles querem, por exemplo, executar projetos de postos combustíveis, que são os postos distribuidores. Você acha que um cara, né, que empreende na área de postos de distribuição de combustível, ele vai preferir contratar um engenheiro civil que não entende nada de meio ambiente, ou um engenheiro civil e com uma formação complementar na área ambiental para poder instruir ele sobre isso? Então, se eu tenho uma atividade no qual eu preciso licenciá-la para a sua operação e ela faz uso de recurso hídrico, eu tenho que apresentar essa outorga como condição para poder dar entrada nesse processo de licenciamento. Eles vão perguntar ali, na hora que você apresentar a sua caracterização do empreendimento, eles vão perguntar, você faz uso de curso hídrico diferente da concessionária de abastecimento? Se você responder que sim, ele vai te apresentar na sua orientação básica a exigência de você ir lá no IGAM
e tirar essa outorga. Do contrário, eles não vão te dar essa licença de instalação ou essa LP, que seja. Por que, que não vão te dar? Porque quem é o responsável pela análise de disponibilidade hídrica e dos impactos relacionados, né, à utilização de recursos hídricos é o IGAM, é a Agenda Azul. Então, esse sistema ele é muito importante a sua compreensão. E o EF, qual que é a sua responsabilidade dentro dessa engrenagem aí do CISEMA? Está muito relacionado também à questão das unidades de conservação, as zonas de amortecimento, tanto a questão dos planos de manejo dessas unidades. Então, por exemplo, aqui em Valadares, a gente tem que lidar muito com IEF quando a gente precisa construir no Pico do Ibituruna, quando a gente precisa construir na zona de amortecimento do Pico, é de lá que saem as diretrizes. Então, os parques estaduais, né, e as unidades de conservação, elas são de responsabilidade hoje do Instituto Estadual de Florestas. Então, é a ele que nós teremos que recorrer quando formos licenciar esses tipos de atividades. E a Polícia Ambiental faz a fiscalização. Então, o sistema ele tem essa engrenagem, ele tem esse fluxograma, que quem for desenvolver atividade na área ambiental precisa ter isso muito claro, esclarecido na sua mente, porque se você, por exemplo, for consultado a respeito de um processo ambiental e naquele momento ali de negociação ou de prospecção comercial, você gaguejar e você não conseguir falar com o seu cliente aonde nem ele vai licenciar, você já pode ter certeza que você não tem a confiança daquele possível cliente ali. Se ele te perguntar, eu estou precisando resolver isso aqui, tal, aonde que eu vou? Aí você, não sei e tal. E olha que a coisa complicou um pouco mais agora, porque nós temos a municipalização dos processos de licenciamento. Então, se está dentro da área urbana, pode ser que quem vai licenciar não é o Estado, é o município. Então, olha como é que nós temos que estar atualizados com relação a isso. Onde que é o seu empreendimento? Não, o meu empreendimento é aqui em Ipatinga. Aí, em Ipatinga, o licenciamento já está municipalizado ou ainda é com o Estado? Não sei. Não, peraí que eu vou consultar aqui na portaria para poder ter certeza. Não. Aí já é municipal. Então, beleza. Então isso passa confiança, isso transmite confiança. E dentro desse curso aqui, eu pretendo pincelar para vocês como é que isso funciona, né? Nós já estamos faltando 10 minutinhos aqui para poder acabar a aula de hoje, mas olha para você ver, dentro da próxima aula que nós formos ter, eu já pretendo entrar com vocês dentro desse módulo 1 aqui, que é, no caso, o Sistema Estadual de Meio Ambiente, o SISEMA, e já faz parte do módulo 4, né, que são as aplicações da lei ambiental através da engenharia ambiental. Para a gente não ficar muito agarrado lá no desenvolvimento sustentável. Então, a gente vai em um e volta no outro, que eu acho que vai ficar legal. Então, nós temos aqui o que vai ser tratado aí na aula que vem, né? Os limites da SUPRANS, as licenças, né? Os principais atos autorizativos em Minas Gerais, que no caso é a licença ambiental, autorização para intervenção ambiental, o AIA, DAIA, quando isso ocorre, quando que é necessário o Estado, a outorga de direito de uso de recursos hídricos, né, que aí, no caso, a Iramaia já comentou muito bem aí, que é no IGAM. Então, a gente vai discutir tudo isso na aula que vem, e principalmente nós vamos já entrar na ADN Copan 207, que é hoje, que foi a que revogou a ADN 74, e é onde estão aí sujeitos quais as atividades, no caso, que são sujeitas ao licenciamento ambiental no âmbito estadual e, em muitos casos, também no âmbito municipal, algumas atividades que foram passadas aí para os municípios, né? Então, tem aí os critérios de potencial poluidor e potencial degradador, porte e localização, cujo esse enquadramento esteja definido nesses limites das classes 1 e 6 aí. Então, tem as listagens A, B, C, D, E, F, G, todas elas lá na DN 217. Quem nunca abriu
essa deliberação normativa, dá uma olhada lá para vocês verem como é que ela se organiza. Eu também vou apresentar isso na próxima aula de uma forma um pouco mais detalhada. E o que eu queria apresentar para vocês também é uma ferramenta muito usual disponibilizada pelo Cisema, né? Deixa eu ver se eu consigo. Poxa, eu acho que eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir mostrar para vocês sem compartilhar a tela. E aí, tá, a gente já está na parte final já, então eu vou parar a apresentação aqui. E os últimos 5 minutinhos finais aqui, só para vocês verem como é que funciona. Vou apresentar aqui para vocês. Vamos abrir aqui. Deixa eu pegar. Bom, esse site aqui, gente, ele chama IDS Zema Meio Ambiente. É um site público, ele é disponibilizado pelo Cisema e ele permite que, durante a caracterização do empreendimento, você consiga ser capaz de preencher as informações para realizar essa caracterização. Você não precisa ser engenheiro ambiental para poder caracterizar o seu empreendimento. A ideia é que o próprio empreendedor o faça. Então, não é exigido uma anotação de responsabilidade técnica nesse momento inicial da caracterização do empreendimento. Se você não sabe o que é uma caracterização de empreendimento e nem aonde isso entra dentro do processo de licenciamento ambiental, fica preocupado não, que na próxima aula a gente já vai tratar a respeito disso e esclarecer. Aqui eu só estou trazendo aqui para vocês terem uma ideia. Quem for de Minas Gerais e tiver dificuldade de localizar a cidade no mapa de Minas Gerais, vou dar uma dica para vocês. Só vocês olharem essa pontinha aqui, ó, vocês colocam o mouse de vocês para aqueles que usam imagem de satélite com frequência, como é o meu caso, vocês vão puxar ele até achar essa manchinha branca aqui, ó. Na hora que vocês acharem essa manchinha branca, é só dar zoom, ó. Tá aqui, ó. Vocês já acharam o Governador Valadares, né? Beleza. Para quem não conhece a nossa cidade aqui, onde eu e o Jami moramos, né? Onde está localizado aí o campus avançado da UFJF, essa cidade bonita aqui. Nós temos aqui o Rio Doce e a cidade toda desenvolvida ao longo desse curso hídrico maravilhoso. Nós temos aqui também o Pico do Bituruna, que é uma unidade de conservação, que é formada aqui por essa UC aqui. Não conheço esse coronel aqui na cidade, Vossa Senhoria mesmo. E toda a zona de amortecimento, que é esse raio em torno aqui, que depois eu posso mostrar para vocês. Aliás, vocês estão no site certo. Se vocês quiserem, por exemplo, saber aonde que vai a unidade de conservação, vocês vão vir aqui, ó. Vamos ver aqui, biodiversidade, não. Vocês vão vir instrumentos e projetos territoriais também não, educação ambiental também não. Mas aqui, ó. Digitar aqui, ó, unidade. Aqui, ó. Aqui nós temos as áreas protegidas, restrição ambiental, áreas protegidas IEF e CMBio. Aí vocês vão clicar aqui nas unidades de conservação estaduais. Ele vai desenhar para você aonde que é a unidade de conservação estadual. Então, aqui nós estamos na unidade de conservação do Parque do Bituruna, que é pertencente à jurisdição do Instituto Estadual de Floresta de Minas Gerais, não pertence ao município. Então, se eu quiser saber a zona de amortecimento dessa unidade de conservação, eu também tenho condição de encontrar aqui, ó. Vamos ver se aparece, ó.
Aqui não está abrindo, vamos digitar. Zonas de amortecimento. Então, está aqui, ó. Aqui, ó. Zonas de amortecimento não previstas em plano de manejo, né? Então, se ela não está prevista no plano de manejo, ela tem um raio de 3 quilômetros a partir da unidade de conservação. E olha que aqui, que curioso, né? Quem desenvolveu isso aqui no Cisema, ele já preservou o perímetro urbano aqui do município do Governador Valadares. Então, no caso, se você tiver um cliente que está querendo construir aqui, ó, aqui, tá vendo que tem uma casinha aqui? Aí você pergunta, essa propriedade aqui está localizada em unidade de conservação ou em zona de amortecimento prevista em plano de manejo? O que você marcaria nesse caso aqui? Não, porque não tem zona de amortecimento prevista no plano de manejo. Você viu que eu marquei aqui, ó, né? E não tem. Não tem para Valadares. Então, ela está dentro de uma zona de amortecimento não prevista em plano de manejo, porém dentro do raio de 3 quilômetros. Então, nesse caso aqui, você vai colocar. Isso é fator de vedação? Não é fator de vedação. É fator de quê? De restrição. O que é fator de vedação? O que é fator de restrição? Aí, na próxima aula, a gente vai abordar isso de uma forma mais detalhada, né? Que aí eu acho que vai ser uma área muito mais dinâmica, uma área muito mais rica, né, a nível de conhecimento prático, que vai ajudar vocês. Muitas das vezes, gente, vocês vão aplicar as informações aqui da base de dados do IDS-SEMA. E vocês podem dispensar para essa etapa aí, inicial, muitas vezes até um profissional de engenharia que vai estar roubando não, né? Que vai estar ali concorrendo com você dentro da consultoria. Em uma certa etapa, você vai precisar, sim, de um engenheiro para poder participar com você dentro do processo. Qual que é essa etapa? É na hora da produção do PCA, do RCA, do EIA-RIMA, na hora de você desenvolver os planos de proteção ao meio ambiente, ou de você preencher um relatório ambiental, que aí será exigido uma anotação de responsabilidade técnica, a identificação de um profissional de engenharia cadastrado no CTF-AIDA do IBAMA, vai estar lá todas essas exigências, aí sim você vai precisar de ter um engenheiro para poder acompanhar, mas para a etapa inicial, não. Para uma análise rápida, não. Direito, um advogado ambientalista ou quem trabalha dentro da área do direito ambiental tem todas as condições de fazer uma análise rápida com relação a algumas questões relativas à restrição e à vedação. Então, isso eu acho que é um tipo de ferramenta que depois eu vou aprofundar com vocês na próxima aula, né? Que eu dei alguns exemplos aqui, mas eu posso depois aprofundar. Infelizmente, algumas análises elas não poderão ser obtidas através do IDS-SEMA. Por exemplo, existências de áreas de preservação permanente. A existência de área de preservação permanente, eu não vou ter a totalidade delas, talvez eu nem tenha elas aqui, ó, preservação. Aqui eu vou ter os rios de preservação permanente, né? No caso, o Rio Doce não é um rio de preservação permanente, mas áreas de preservação permanente eu não consigo localizar aqui no IDS-SEMA. Então, você precisa ter um conhecimento relativo a essas áreas. Por exemplo, o que é uma área de preservação permanente? No caso, nós temos aqui o nosso Rio Doce, que é um curso hídrico perene, que ele tem uma calha maior do que 500 metros aqui. Ilhota é área de preservação permanente? O que vocês acham? Eu tenho uma ilha. Ilhota é uma área de preservação permanente. A Ilha dos Araújos, de acordo com o Código Florestal Estadual, ela é toda uma área de preservação permanente. Então, nós, sabendo disso, se eu tiver um posto de combustível a ser construído aqui, eu vou precisar de passar pelo CODEMA com um processo de intervenção em área de APP. Mas e o uso antrópico consolidado? É uma área de APP, se não havia nenhuma construção, ou se você demoliu para construir,
está dentro da área de APP, você vai precisar aprovar aquela atividade dentro do CODEMA. No caso, o CODEMA municipal aqui é quem delibera. Será aprovado? Com certeza. Até por todos esses fatores, né? Já é uma área antropizada, você já não consegue cumprir a função da área de preservação permanente dentro desse miolo aqui, no caso, mas você tem também que se atentar às zonas de interesse ambiental e urbano, né, que são as IAVs do plano diretor, que na Ilha dos Araújos aqui também tem essas zonas ambientais que são delimitadas. Então, são vários fatores de aplicabilidade da engenharia ambiental, e eu acho que fica fácil a gente traçar esses paralelos estudando o desenvolvimento sustentável também, né? E principalmente o Estatuto das Cidades e principalmente as tendências aí das cidades inteligentes também na hora de se desenvolver um bom planejamento urbano e, consequentemente, trabalhar isso dentro da prática diária aí, da gestão pública, seja você advogado, seja você engenheiro. Gente, nós já passamos o nosso horário aqui, são 50 minutos de aula, a gente divide aí duas aulas de 50 minutos. Vou abrir aqui 5 minutinhos para se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma consideração, fica à vontade. Se você pode estar manifestando pelo chat ou você pode estar manifestando pelo áudio aí. O professor, vai ter uma apostila direcionando todos esses módulos? Olha, para esse curso eu não preparei uma apostila, eu vou estar disponibilizando a apresentação, Adalberto. Eu posso procurar depois e disponibilizar para vocês alguns materiais de apoio, entendeu? Mas, sem dúvida, na internet você encontra muitos outros tutoriais, passo a passo, de como é que você desenvolve todas essas atividades aí. Mas eu posso estar depois preparando para vocês e tá disponibilizando para quem tiver o interesse. O que eu aconselho, Adalberto, seria interessante só uma ilustração para a gente saber, ir certo na busca. Ah, não, mas isso aí vai ter sim. Pela própria apresentação do PowerPoint, da aula que vem, vai ter todas as capturas de tela, vai ter todos esses recortes aí, para vocês se orientarem com relação a essas atividades. Na hora que a gente for trabalhar FCE, na hora que a gente for trabalhar a DN 217, a gente vai conseguir desenvolver todas essas análises aí. Beleza? Beleza, então, obrigado. Se mais ninguém tiver dúvidas aí com relação à aula de hoje, eu me despeço aqui. Obrigado pela atenção de vocês até o momento. Quem tiver interesse de aprofundar na parte prática, nós vamos ter o curso aí da Univale no dia 9. Quem quiser, me chama aí no WhatsApp que eu vou mandar o folder aí para inscrição. Tá joia? Um grande abraço. O Jamir quer a palavra aí? Vou interromper o compartilhamento, Jamir. A palavra é sua. Pessoal, boa noite. Eu estou coordenando aí o curso junto com o Arthur. O Arthur não é professor aqui na Universidade Federal. Eu sou o professor, mas ele é que detém aí a técnica, né? Eu convidei ele para fazer esse estágio de docência aqui comigo, para que a gente pudesse repassar esses conhecimentos. A gente ainda está fazendo alguns ajustes, né? A gente agora colocou todo o curso na plataforma Nutrô, vocês vão poder assistir a aula e pegar o material do celular, então é uma plataforma super fácil. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar o material. Nós ainda vamos fazer outros eventos aqui de debates que possam trazer questões práticas, mas eu quero falar com vocês aí que vocês estão com um excelente profissional. O Arthur hoje é um dos responsáveis pelas maiores obras públicas na cidade de Governador Valadares. Isso inclui o aeroporto, isso inclui outras obras aí de envergadura, né? Então, o Arthur entende muito dessa área da legislação e da área de engenharia, né? Que é uma habilidade muito difícil de você ver num profissional hoje, né? Que esse conhecimento amplo
e multidisciplinar em 2 áreas que, a princípio, são muito diferentes, né? Então, o Arthur é um cara novo, mas que tem aí uma experiência muito grande. Então, a gente ainda vai fazer, né, alguns ajustes, natural. Essa é a primeira experiência que a gente está fazendo em trazer um curso de extensão prático para vocês. Então, a gente tem alunos aqui que são da engenharia, temos alunos aqui que são da área do direito. Então, a gente ainda vai se adaptar a isso, mas, com certeza, o Arthur vai poder disponibilizar aí para vocês um conteúdo e uma experiência que vocês, a princípio, não vão ver na sala de aula, né? Porque a sala de aula, o tempo é curto, o profissional está dedicado à questão mais teórica, mas o Arthur consegue dominar e fazer essa ponte muito bem entre a teoria e a prática. Eu quero dar as boas-vindas, eu não pude vir aí na primeira aula, dar boas-vindas a vocês à Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse é um curso certificado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em 60 horas, um curso de extensão, e que, ao longo aqui das aulas, né, nós vamos fazer algumas avaliações que vocês vão avaliar, tanto o Arthur quanto a estratégia que a gente está adotando para a gente poder aperfeiçoar isso e entregar para vocês algo que vocês, ao final do curso, possam falar que fez a diferença. Assim, eu aprendi e fez a diferença ao longo dessa jornada. Eu peço vocês para navegarem lá no Nutror, que é uma plataforma muito simples, onde a gente vai disponibilizar as aulas após a gravação. Então, elas vão estar lá disponíveis para vocês. Vocês fazem o download também do app. Essas aulas, né, os slides vão ser disponibilizados e a gente vai tentar ao máximo atender vocês aí na demanda de uma aula, de um curso mais prático. Infelizmente, nós temos o problema da pandemia, né? E por outro lado também, felizmente, a tecnologia permite que a gente se aproxime de uma forma muito mais barata e muito mais célere, né? Que são esses instrumentos. Então, a nossa ideia é que vocês tenham, né, acesso a essa qualidade de ensino que a Universidade Federal de Juiz de Fora tem e ela oferece, mas num viés mais prático, na experiência. Nós ainda vamos fazer um debate aqui, o Arthur tem conversado muito comigo, da gente fazer um debate sobre essas questões jurídicas, os grandes impedimentos, as grandes dificuldades. Vocês podem ter certeza que vocês estão diante aqui de uma turma que também está muito indignada com a ineficiência da gestão pública e tentando ao máximo descobrir as melhores formas da gente entregar de uma forma mais rápida obras e produtos de qualidade para o cidadão, né? Então, o Arthur está na ponta disso, ele está executando isso na prática, é uma pessoa que tem uma consciência ambiental muito grande, responsável aqui pela criação da Associação de Coleta Seletiva, responsável pelos melhoramentos da gestão de resíduo sólido, pela execução da obra do aeroporto, como eu falei aqui com vocês, mas diversas outras obras, né? Quem conhece o governador Valadares, que ao contrário do que o Guilherme falou, não está na Grande Coronel Fabriciano. Coronel Fabriciano é uma cidade ainda muito pequenininha, mas a gente respeita muito o pessoal lá de Coronel Fabriciano. Brincadeiras, que o Guilherme é um amigo meu de longa data aí, professor de Direito Ambiental, cara que espetacular, mas Governador Valadares é uma cidade de 280 mil habitantes, com um orçamento de mais de R$1 bilhão. Então, só de obras, nós temos mais de 300 milhões de reais em execução, dos quais pelo menos 180 milhões, 200 milhões devem estar, né, eu estou fazendo um chute aqui, na gestão do Arthur, que tem essa consciência ambiental, uma noção de legislação muito grande, prática democrática nos conselhos, porque não adianta a gente falar de execução de obra sem falar de participação dos conselhos municipais, participação das audiências públicas, cobrança de Câmara dos Vereadores, cobrança de executivo. Então, vocês estão com um profissional, né, na medida do possível, completo,
para discutir essa questão das obras de engenharia, que é um aspecto de mercadológico muito importante, né? O mercado está pedindo isso. O Arthur é a prova disso, que a gente hoje, se precisar de um outro profissional, a gente não encontra na Prefeitura de Governador Valadares. Então, tem um mercado muito grande, especialmente para cidades pequenas, para cidades médias. E hoje, né, o grande desafio da gestão pública, entregar obras. A gente está cansado de ver obras paradas e por questões de desconhecimento da legislação. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, que vocês aproveitem. 90% desse curso vai ser dado aí pelo Arthur, sob a minha coordenação pedagógica, para que vocês realmente, ao final desse curso, eu possa assegurar para vocês que vocês vão ter uma habilidade profissional muito distinta de quem só faz direito ambiental, quem faz só engenharia, porque vai ter uma visão prática bem profunda. Tá? Eu sei que, às vezes, o horário é tarde, é o horário que a gente tem, a tecnologia que a gente tem, a matéria é densa, né? Eu acompanhei aqui, estou acompanhando as gravações do Arthur, é uma matéria densa, mas porque esse é um problema denso. Então, aproveitem muito. O Arthur também foi meu secretário adjunto de planejamento, me assessorando nessa parte de engenharia. Ele tem uma ideia muito clara das necessidades urbanísticas, dos grandes contornos do urbanismo moderno, democrático, inclusivo, sustentável e eficiente, né? Que dê respostas para o mercado, dê respostas para a gestão pública e dê respostas para o cidadão. Então, ele está muito antenado a isso, né? Obviamente, um profissional como todos nós, que tem ainda que melhorar muito, como eu, como todos vocês, nós temos que aperfeiçoar, mas vocês podem ter certeza e a segurança de que a gente está com uma clareza muito grande sobre o que a gente está fazendo aqui. A única questão que ainda a gente teve uma dificuldade é essa questão da plataforma, né? A universidade ela não cedeu por uma questão ainda também de inabilidade com tecnologia, como todos nós estamos vivenciando, mas a gente migrou tudo para a plataforma do Nutro, que está aí o link para vocês cadastrarem. Vamos usar do grupo do WhatsApp e usar aqui. O máximo de dúvidas que vocês tiverem, questões, sugestões, como o Adalberto falou aqui, né? Não vai ter uma apostila, mas vai ter os slides. Não hesitem em nos comunicar. Esse é o primeiro curso de muitos que a gente vai fazer. E, como o Arthur falou aqui, ainda tem uma versão da Univale, que ele está ministrando, né? Voltado mais para o público das engenharias. Mas é isso, gente. Boa noite a todos. Obrigado por vocês terem inscrito, estarem presentes. A todos vocês aí das várias cidades de Minas Gerais. E do Brasil, né? Que eu já vi aqui que a gente tem gente de tudo quanto é canto. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.